Dia, gente, estou aqui para falar para vocês que hoje nós vamos começar uma nova trajetória de vídeos para vocês, certo? A cada semana nós vamos trazer um vídeo novo com o tema de Demistificando o TCC. Então vamos nessa primeira rodada de vídeos falar com vocês sobre o projeto de pesquisa. Então nós vamos estar ensinando em 7 vídeos para vocês, videoaulas, sobre como vocês vão fazer esse TCC de vocês, tá? Esse projeto de pesquisa. Então, nos acompanha aqui no canal do YouTube e não perde. Ativa as notificações que você vai receber toda vez notificação de quando a gente lançar um vídeo novo no canal. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo já me conhece, eu sou Carla, tá? E hoje nós vamos estar trazendo para você o Desmistificando o TCC, né? A gente vai mostrar para vocês um pouco de como vocês podem construir esse TCC, tá certo? De forma leve e fácil. Então, vamos começar pelo tema, tá? Como é que a gente vai escolher o tema, né? Para a escolha do tema, a gente tem que responder ou ter dentro dele 3 pontos, certo? Que é o que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre o profissional de enfermagem, sobre o paciente de maneira geral, ou sobre um paciente em específico, né? Idoso, gestante, criança, adulto, né? Onde ou a relação, né? Se eu quero falar da qualidade de vida na hemodiálise, na oncologia, né? Se eu quero saber do conhecimento do enfermeiro em que determinada área, né? Pode ser em cuidados paliativos, em UTI, em oncologia, em pediatria, ou fatores de risco relacionado a quê, né? A alguma doença como depressão, os fatores de risco relacionados à obesidade, né? Tem vários ramos que a gente pode estar fazendo. E os resultados é mais ou menos o que eu quero que o tema me traga, certo? Aí eu trouxe 3 exemplos. A qualidade de vida nos pacientes da hemodiálise, ou o conhecimento da enfermagem em relação aos cuidados paliativos, ou os fatores de risco da depressão nos idosos, tá? Esses são alguns exemplos. Nesse próximo slide eu vou estar trazendo outros exemplos de temas que podem ser escolhidos. Segurança do paciente na UTI adulto, aspectos preventivos na atuação de enfermagem no extravasamento de quimioterápicos, violência obstétrica, uma revisão integrativa, dificuldade da gestão do processo de acreditação hospitalar, uma revisão integrativa, e a assistência do enfermeiro no parto humanizado. Então, esses são alguns temas que vocês podem estar abordando no trabalho de vocês. A pesquisa, tá, dos artigos científicos que eu vou colocar no meu trabalho de conclusão de curso, ela pode ser feita em algumas bases de dados, né? Eu listei algumas bases de dados que são mais solicitadas das faculdades, certo? Que é a Biblioteca Virtual de Saúde. Dentro dela você encontra a Lilac, Cielo, Medline, BDenf, PubMed. Então, em vez de você estar pesquisando em cada uma dessas, na Biblioteca Virtual de Saúde, que é um local onde se armazena várias bases de dados, vocês estão encontrando essas bases de dados, tá? Algumas faculdades em alguns lugares aceitam também o Google Acadêmico como fonte de pesquisa, tá? Nós temos também o portal CAPES, o BDTD, o ScienceGov e o ScienceResearch.com, tá? Para a gente fazer essa pesquisa nos bases de dados, a gente tem que ter os descritores, que são as palavras-chave, certo? Ela pode estar em inglês, português ou espanhol. Então, tem um site dos descritores que você entra nele e pesquisa essas palavras-chave para ver se ela existe ou não, tá? Quando eu falo existe ou não, é se ela está localizada como descritor, certo? Se ela não tiver nesse site desks, você não pode utilizar ela como descritor, tá? Como palavra-chave do teu trabalho. Nesse próximo slide, a gente traz um pouquinho sobre booleanos. O que são os booleanos? São os conectores que a gente utiliza quando a gente está fazendo a pesquisa da gente nessas bases de dados, certo? Para o cruzamento das palavras-chave. Então, nós temos 3 booleanos, o AND, o OR e o NOT. Então, o AND é aquele que combina os termos da pesquisa para que cada resultado da pesquisa contenha todos os termos. Então, é o somatório. Eu pesquisando fatores de risco, AND, idoso, eu vou ter todos os artigos que têm esses 2 temas. O OR combina os termos da pesquisa para que cada resultado da pesquisa contenha no mínimo um termo, ou um ou outro.
Se eu boto fatores de risco e idosos, ou ele vai trazer fatores de risco ou ele vai trazer idoso, tá? O NOT, ele exclui termos para que cada resultado de pesquisa não contenha nenhum dos termos que o seguem. Eu posso botar fatores de risco em idoso, NOT, cuidados paliativos, certo? Então, é mais ou menos isso. Ele vai excluir cuidados paliativos e só vai me trazer fatores de risco e idosos. No próximo slide, eu vou estar trazendo para vocês algumas normazinhas da ABNT, tá? Que seguem para algumas estruturas do trabalho. Então, a margem, ela é superior à direita 3 centímetros, inferior à esquerda 2. O resumo, ele pode ser Arial Times, tamanho 10, espaço entre linhas 1 e justificado. O texto, Arial Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 e justificado. Aí aqui a gente tem também as citações diretas, certo? Até 3 linhas, segue a regra do texto, porém você tem que botar aspas. Abre aspas, fala o texto e depois fecha aspas. Quando for mais de 4 linhas, você dá um recuo de 4 centímetros, tamanho da fonte ele diminui para 10 e os espaços entre as linhas fica de 1. E a referência é a NBR 6023 de 2018, onde tem várias dicas e truques para vocês. Então, isso é a norma da ABNT, certo? Quando eu falo em Vancouver, a única alteração é que não aceita Arial, ele só aceita Times New Roman, tá? O resto fica a mesma coisa. E nas referências também sofrem algumas modificações que eu vou estar falando nas aulas à frente para vocês. Então, sejam bem-vindos e espero que tenha sido proveitoso essas dicas que eu passei para vocês.